E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui mais um vídeo para... Hoje eu fiz uma postagem aí no Instagram, né? Meu post falou sobre prosperidade e abundância. Eu quis gravar um vídeo aqui pro canal do YouTube falando um pouquinho mais sobre isso. O que é interessante, né, da gente entender que muitas vezes é vinculado, né, a prosperidade e a abundância quanto a dinheiro, tá? E a gente tem que entender que o dinheiro, ele nunca é o meio, né? Ele nunca é a causa, mas ele sempre é a consequência, tá? Então, para a gente conseguir prosperar e abundar financeiramente, a gente também tem que fazer isso na nossa vida, porque a prosperidade e a abundância, ela é um mindset, é uma forma de pensar e uma forma de agir. Se a gente só pensar dessa forma e não agir dessa forma, nós não vamos ter o resultado. Se a gente agir de qualquer forma, sem olhar ela sob esse prisma de prosperidade e abundância, a gente vai agir por agir, né? Como eu digo, a gente vai só reagir, porque a gente vai estar usando os nossos padrões, né? A gente não vai estar agindo com vontade. Então, o que acontece? A prosperidade, ela é um olhar sobre a vida, onde a gente entende que a gente está aqui para evoluir e crescer, tá? Então, a prosperidade vai entender que a vida, ela é muito ampla e tudo que a gente precisa vai sendo nos dado conforme nossa necessidade. Então, quando a gente quer alguma coisa, quando a gente busca alguma coisa, é sempre importante a gente pensar que aquilo vai dar certo, ou seja, ter uma atitude positiva quanto àquilo, agir na direção daquilo, e aquilo tem que ser uma coisa que seja muito verdadeiro para nós, tá? Tem que ser uma coisa que faz parte do nosso caminho, tá? A abundância, ela é a gente ter esse entendimento de que tudo que a gente precisa está à nossa disposição. Então a gente entende que todos os recursos que a gente precisa, ou a gente tem dentro de nós, ou a gente tem como buscar fora de nós. E aí a gente entende que a abundância acompanha a nossa vida o tempo todo. O que a gente tem que cuidar, né, que é o contrário dessas duas coisas, é a escassez. A escassez é uma forma também de pensar que acaba gerando consequências. A escassez, ela vai fazer com que a gente pense sempre que nunca tem o suficiente, né, que as coisas não vão dar certo, né, a gente vai estar sempre olhando para um lado mais negativo, onde a gente sempre acha que vai faltar. Então, por exemplo, um exemplo da escassez e com pessoa que tem dinheiro, por exemplo, uma pessoa que seja suvina, né? Suvina, que é aquela pessoa que não gasta para nada, porque ela tem medo de ficar pobre. E aí, por isso que ela acumula dinheiro. Aí vai ter gente que vai dizer, ah, mas ela é rica, porque não, ela não é próspera, ela ficou com dinheiro, tá? Porque ela era escassa na forma de pensar e acumulou. Então, ela tinha dinheiro, mas, e eu conheço algumas pessoas assim, que têm dinheiro, mas não é próspera, não é abundante. E as pessoas, o que acontece com essas pessoas, elas acabam muitas vezes morrendo sozinho, porque ninguém aguenta uma pessoa que é escassa, porque ela acha que vai faltar dinheiro daqui a pouco para comprar pão ou qualquer coisa, e ela tem muito patrimônio, porque a cabeça dela tá achando, e vem ainda do modelo de escassez, tá? Então, a gente quando pensa próspero, a gente quando pensa abundante, a gente faz ações para esse caminho. E aí isso aí nos permite a viver uma vida muito mais agradável, porque a gente sabe que hoje eu posso doar, porque amanhã as coisas positivas vão acontecer comigo. Não estou dizendo que é mil maravilhas e que sempre vai ser maravilhoso isso, mas a tendência é quando você começa a se comportar dessa forma, as coisas começam a acontecer dessa forma, por incrível que pareça. E a prosperidade, a abundância, ela não tem a ver com luxo, né? E nem com luxúria, que é um pecado do luxo, né? Ele tem a ver mesmo com isso. Eu tenho o que eu preciso. Eu vou evoluir, eu vou crescer, eu vou ter as condições necessárias para alcançar o que eu desejo. E aí aquilo que a gente deseja pode ser, como eu falei ali, um luxo. Então a gente vai para um caminho onde a gente não vai se satisfazer nunca. Então isso não é prosperidade e abundância. Igual está sendo escassez porque aquilo não nos preenche, ou seja, está sempre faltando alguma coisa para a gente alcançar.
a prosperidade e a abundância, a gente entende que a gente tem tudo e que tudo está à nossa disposição, então a gente não precisa daqui a pouco ter um carro de 500 mil, 600 mil. Se a gente tiver essa mentalidade de prosperidade e abundância, a gente pode ter um carro de 50 mil e ser muito mais feliz. Por quê? Porque a gente entende que a gente está trilhando o nosso caminho e vivendo a nossa vida, e por isso a gente tem todos os recursos disponíveis, né? É interessante que tem muita gente que vai viver a vida dos outros, né? E não vive bem, né? Às vezes tem dinheiro e não vive bem, porque está sempre faltando alguma coisa. Então, queria compartilhar essa reflexão que é a prosperidade e a abundância, que muitas vezes é vista de forma errada, tá? E ela não tem a ver com dinheiro, ela pode ser consequência, pode ser que eu fazendo o que eu gosto, fazendo bem e tudo, eu acabe gerando uma riqueza, mas a pessoa que normalmente vai ter prosperidade e abundância, ela vai ganhar e ela vai entregar mais, eu não estou dizendo jogar fora, porque a prosperidade e a abundância está muito ligado a propósito, ela está muito ligado à vontade, né? A vontade, eu quero dizer, aquela é o agir do interior, né? Aquela coisa que eu acho que eu tenho um porquê agir, né? Que tem a ver com o propósito. Tem um propósito por trás. E aí, quando eu tenho aquele propósito por trás, eu sei que eu vim para essa vida, ou que eu tô aqui nesse momento, para entregar isso, para fazer isso. E eu sei que as coisas vão me ajudar, as energias, as pessoas, né? Aquela coisa do universo conspirar vai acontecer, tá? Não a mil maravilhas, não 100% tranquilo, mas sempre vai ter aquelas dificuldades, e a gente também tem que entender isso. Então, esse é um ponto bem interessante da gente ver a prosperidade de forma mais ampla, tá? E a abundância também. Se você achou interessante, né, o que eu falei aqui, dá uma curtida aí na página, se tu achou que de repente quer compartilhar com quem, compartilha esse vídeo. Se você entende aí que tá fazendo sentido ou tá fazendo alguma provocada aí os vídeos que eu tô fazendo, se inscreva no canal. E se tiver alguma dúvida, tá, quanto ao que eu falei aqui agora, alguma sugestão de assunto, comenta aqui embaixo, eu vou ficar super feliz. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!